Salve, salve, obstinados! Continuaremos a leitura do artigo 8º ao artigo 14 do Estatuto da OAB. Capítulo 3. Da inscrição. Artigo 8º. Para a inscrição como advogado, é necessário: inciso 1º, capacidade civil; inciso 2, diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada; inciso 3, título de eleitor e quitação do serviço militar e ser brasileiro; inciso 4, aprovação em exame da ordem; inciso 5, não exercer atividade incompatível com a advocacia; inciso 6, idoneidade moral; inciso 7, prestar compromisso perante o Conselho. Parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Parágrafo 3º. A idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Artigo 9. Para inscrição como estagiário é necessário: inciso 1º, preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Inciso 2. Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste Estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional, em cujo território se localize seu curso jurídico. Parágrafo 3º. O aluno do curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se inscrever na ordem. Artigo 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais, em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal contra ela, representando ao Conselho Federal. Artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 1º, assim o requerer; inciso 2, sofrer penalidade de exclusão; inciso 3, falecer; inciso 4, passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia; inciso 5, perder qualquer dos requisitos necessários para a inscrição. Parágrafo 1º. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo Conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Parágrafo 2º. Na hipótese de novo pedido de inscrição que não restaura o número da inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos requisitos do inciso 1, 5, 6
e 7 do artigo 8º. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 desse artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Artigo 12. Licencia-se o profissional que, inciso 1º, assim o requerer, por motivo justificado, inciso 2, passar a exercer, em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da advocacia. Inciso 3, sofrer doença mental considerada curável. Artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Artigo 14. É obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório da advocacia, sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integre ou o número de registro da Sociedade de Advogados na OAB. Avante!